Olá pessoal, como vai? É ciência de todo mundo que na audiência trabalhista as partes devem estar presentes, o empregado e o patrão, ou um preposto, alguém por ele. Só que antes da reforma trabalhista, vigorava a súmula 377 do TST. Então, se o empregador não fosse empregador doméstico ou micro ou pequeno empresário, o seu preposto, caso ele não fosse lá pessoalmente, o dono da empresa, tinha que ser empregado da empresa. E o que acontecia? Nessa época, a verdade real aparecia muito ali na audiência. Porque geralmente os empregados se conhecem, a pessoa também é empregada, sente na pele ali o dia a dia, sabe o que acontece, se existe mesmo a ilegalidade de exploração. O empregado, ele, como preposto, ele vai contar ali a verdade, e tem família também, tem compromisso, e o juiz adverte sobre as penalidades no caso de mentira, né, e ocultar a verdade. Então as condenações ali eram recorrentes por causa disso, em razão do preposto falar a verdade mesmo. E os empregadores, tendo a necessidade de mandar um empregado ali para a audiência, tinham muita dificuldade, né, caso nessas hipóteses de empregadores desonestos mesmo, né, de querer ali combinar com o preposto empregado, de contar mentira na audiência. Eles se davam muito mal com isso, era difícil. Então como é que funcionava? Chega ali na audiência, aí daquele lado ali, né, o lado ali à esquerda ali do juiz, fica ali o advogado do empregado, o empregado está ali operário, ele está chateado ali, está com o rosto virado. Aí à direita ali do juiz chega o advogado da empresa e ia lá um outro empregado da empresa. E era muito complicado, né? Era, como eu disse, as coisas eram bastante reais ali. Podia ter algum problema? Até podia, às vezes acontece, né? O mundo é real, as pessoas, quando está em jogo o bolso, né? As coisas ficam complicadíssimas, né? As pessoas, o nível moral vai lá embaixo, o ético, né? Mas a verdade real aparecia demais, como eu disse. Só que com a reforma trabalhista, apareceu ali o parágrafo 3º no artigo 843 da CLT. Então você está vendo ali agora que o preposto não precisa mais ser empregado da reclamada. Então o que acontece, pessoal? Vamos ser aí realistas. A empresa, ainda mais empresa grande, ela não quer parar com as suas atividades e quer obter o melhor otimização do seu dia a dia com o menor custo. Então são milhares de audiências que tem aí em grandes empresas, né, médias empresas, o tempo todo. Então ficar mandando um empregado para lá, outro para cá, então é melhor que tenha uma pessoa que seja um preposto oficial ali para ela, para ficar indo em audiência. Então agora não precisa ser empregado da empresa, com a reforma trabalhista. Aquele parágrafo primeiro que eu marquei ali, que está dizendo que é facultado ao empregador fazer, substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, esse dispositivo ele sempre existiu, não veio com a reforma trabalhista, mas como eu mostrei para vocês lá, a súmula 377 do TST dizia que esse preposto tinha que ser empregado, era uma interpretação do TST. E como é que é agora, pessoal? Agora o juiz está ali, né, muito atento. Aí chega a advogada do reclamante, do empregado, o empregado está ali aborrecido, vem o advogado da empresa e aparece um X ali. Um X porque ninguém sabe quem é. O empregado está ali, ele não sabia aquela pessoa. A incidência em audiência trabalhista após a reforma, do empregado cutucar o advogado nervoso e falar, ô doutor, ele nem sei quem é ele, tudo que ele está falando aí não existe. Por quê? Porque é uma pessoa que está ali de preposto, entendeu, pessoal? Então é muito chato isso. Isso veio com a reforma trabalhista, só que o juiz do trabalho, a juíza do trabalho estão ali, mas muito atentos mesmo a isso. Então tem que tomar muito cuidado. Mas qual é a ideia? Agora os advogados de empregado têm que ter estratégia. Então se o cliente vira aí para a advogada, né, e fala, não conheço esse cara não, essa pessoa eu nunca vi. A advogado tem que ficar alerta e perguntar coisas ali da casuística do dia a dia da empresa.
porque relação de trabalho e emprego é dia a dia, é in loco. Então é uma pessoa que está ali trabalhando que sabe. E nós sabemos que se o preposto da empresa fala que não sabe de alguma coisa, perdeu, né? Se não sabe é porque perdeu. Prevalece o que o empregado está dizendo. E com relação à empresa, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de que pode colocar qualquer preposto lá, porque sabe que mentira tem perna curta e pode se prejudicar mesmo. E agora, pessoal, para fechar, uma última questão importantíssima. Vocês estão vendo aí no parágrafo 1º do artigo 843, e sempre esteve dito aí, porque esse parágrafo 1º sempre esteve aí, não veio com a reforma trabalhista. Então está dito que esse qualquer preposto tem que ter conhecimento do fato. Então a Justiça do Trabalho, antes da reforma, exigia, tinha que ser empregado e ter conhecimento do fato. Então tinha que ser, em geral, né, na prática, aquela pessoa que convivia ali no dia a dia do ambiente de trabalho. Né? Era uma situação realista. Depois da reforma, vocês viram que entrou o parágrafo 3º, dizendo que essa pessoa não precisa ser empregado. Mas manteve lá o parágrafo 1º, dizendo que tem que ter conhecimento do fato. Aí surgiu uma questão, né, do dia a dia e forense, da prática jurídica, sobre a necessidade desse preposto, desse X, dessa pessoa, que pode ser qualquer pessoa, ser contemporânea. Tudo bem, não é empregado, mas é contemporâneo lá ao empregado, ao reclamante que ajuizou a ação, contemporâneo no sentido de não ser um preposto de ouvir dizer. Eu ouvi dizer que lá naquela época... Por que o senhor ouviu dizer? Porque eu sou um prestador de serviço, que eu estou prestando serviço agora, mas eu ouvi dizer que esse cara aí, esse empregado, ele não fez nada disso que você está falando não fez hora extra não. Ou então esse preposto é um representante comercial, um fornecedor, que é atual. Mas ele ouviu dizer aí, um passarinho contou para ele, que esse empregado não fazia hora extra, que não era explorado, não sofreu humilhação. Ou seja, ele ouviu dizer. É uma coisa, né, complicada. Aí surgiu essa pergunta aí. Vamos lá, tudo bem, pode ser qualquer preposto, mas tem que ser um preposto contemporâneo aos fatos. Ele não precisa ser empregado, mas ele estava lá em contato com essa empresa na época. Então, pessoal, mais esse problema aí. Não precisa ser contemporâneo. Vocês têm que se fixar realmente na literalidade aí do que diz a CLT agora. Não precisa ser empregado, só tem que ter conhecimento dos fatos. Então vale essa história aí de preposto de ouvir dizer também. É só ter conhecimento dos fatos. Se falar qualquer coisa lá, tá valendo, o juiz vai avaliar. Ok, pessoal, então essa é mais uma questão jurídica interessantíssima que eu trouxe aí para vocês hoje sobre a prática forense. Espero que tenha ajudado. Deixe o seu like. Um abraço, até a próxima.